Fala pessoal, está começando mais um Quebrando as Linhas, podcast da Entrelinhas Gestão Esportiva. Sou Cláudio Henrique e estou aqui na companhia do meu parceiro Gabriel Bonafina. Mais um baita episódio, mais um baita convidado para falar sobre marketing, gestão esportiva e patrocínio. Chega mais, Gabriel. Fala mais pra gente como foi esse episódio. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Isso aí, Cláudio. Mais um episódio especial no ar. Hoje a gente falou como você já deu um spoiler, né? A gente falou com ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Wolff. Imagino que a maioria das pessoas conheçam aqui, mas para quem não conhecer, é um profissional referência quando o assunto é patrocínio no esporte. Ele é criador da Wolff Sports Marketing e tem uma participação em diversas ações do nosso esporte, né? Tanto patrocínio quanto eventos, enfim. É um profissional com muito conteúdo e que trouxe todo esse conteúdo aqui para nossa conversa, não foi mesmo, Cláudio? É isso aí, Gabriel. Foi um papo arretado. Tenho certeza que você, ouvinte, vai aprender bastante, assim como a gente aprendeu com o Fábio. Ele é fera demais, tudo que faz e o cara é referência, então a gente tinha muito que aprender com ele e eu acredito que a gente vai compartilhar um baita ensinamento aqui de patrocínio esportivo, que é um dos temas que mais gera interesse aqui do nosso público. Então, fica ligado aqui até o final que o papo foi show de bola. E aí, no caso, eu tenho a trazer para você, amigo ouvinte, do nosso podcast. Primeiramente, agradecer a você que ouve nosso podcast. A gente está chegando aqui no 26º episódio. Então, esse projeto é muito massa para a gente tocar à frente, né? Continuar desenvolvendo essa dentro dessa plataforma, desse nosso projeto. A gente fica muito feliz com o crescimento e também com o engajamento de muita gente que ouve podcast, diz que é massa, diz que é legal. Mas eu queria fazer um pedido para você que ouve o nosso podcast. Se você ouve pelo YouTube, dá o seu joinha e compartilha também, porque isso é muito bom para o nosso canal, para dar uma fortalecida. A gente tem alguns projetos para o YouTube, mas a gente ainda está num processo de produção, de trabalhando ainda melhor esses projetos. Mas deixa seu joinha nos episódios de podcast e nos outros conteúdos que a gente já desenvolveu. Se você ouve no Spotify também, dá aquela classificada, né? Com aquelas 5 estrelinhas para a gente. Você é inscrito no nosso canal pelo Spotify, isso ajuda bastante a gente, mostra que o nosso conteúdo é relevante. E o outro recado é o seguinte: a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, para você participar, é 0800 e você pode participar lá e trocar uma ideia com a gente, com o pessoal que participa do grupo também. Temos vaga de emprego do mercado esportivo e a gente traz sempre toda semana, além de outros temas. Estamos sempre conversando lá, estamos sempre trocando uma ideia, fazendo algumas coisas de nosso conteúdo de forma mais antecipada. E, poxa, vai ser muito bom se você quiser participar disso aí. Então, acessa a nossa bio do Instagram ou manda DM pra gente se você não estiver conseguindo. Manda DM pra gente que a gente manda o link do convite e você participa e trocar uma ideia com a gente, beleza? É isso, Gabriel. Tem mais alguma coisa? É isso aí, Cláudio. Então, vamos embora para o episódio, né? Acho que o pessoal já está ansioso para ouvir. Toca a vinheta, editor. Fábio Wolff, seja bem-vindo ao Quebrando as Linhas. Para a gente é uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente, um profissional de referência no mercado e que contribui há tanto tempo para a evolução do mesmo. E como a gente sempre diz que é uma aula, hoje a aula é sobre patrocínio e vai ser massa. Seja bem-vindo, meu velho. Cláudio, Gabriel, é um prazer participar do podcast. Espero que eu possa agregar algo aos ouvintes. E, enfim, estou à disposição. Então vamos embora, vamos embora. Com certeza você vai agregar, Fábio. Muito obrigado novamente por ter participado aqui, por estar participando aqui, né? E antes de a gente ir a fundo nesse tema que tu tem tanta vivência e tanto conhecimento,
eu queria te pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Desde o começo na sua trajetória profissional até hoje em dia. Bom, isso faz 26 anos. Então eu comecei, eu sempre gostei muito de esporte. Meu avô foi jogador profissional de futebol. Então, estava no sangue, está no DNA. E eu sempre gostei muito de esporte. Eu, inclusive, pretendia ser um jogador de futebol profissional. Mas eu acho que eu não tinha os dotes certos, né, para isso. Mas no momento que eu consegui entender que eu poderia estar perto do esporte e através do esporte me desenvolver, eu acabei, enfim, acabei criando o meu caminho dentro do marketing esportivo, do patrocínio. Primeiro começando como estagiário da Fórmula Academia aqui de São Paulo, que hoje é Bodytech, que é do grupo Bodytech. Eu tive uma primeira experiência como estagiário, depois eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser sócio da Prada Esportes e Marketing, que é uma agência de marketing esportivo que organiza torneios de futebol amador. E tive uma passagem trabalhando para a FIFA no Mundial de Clubes, que aconteceu em 99 e 2000, em São Paulo e no Rio. Fui para fora, tive uma experiência, eu fiz mestrado, primeiro, bom, é importante contar um pouco da questão acadêmica, né? Eu me formei em administração de empresas na Mauá, na Escola de Administração Mauá. Fiz pós-graduação em administração esportiva na FGV e fui para Inglaterra. Eu morei em Liverpool, fiz um MBA em indústria do futebol e aí na parte final do mestrado eu trabalhei em Londres numa agência que acabou sendo para mim unir o útil ao agradável, porque eu consegui um trabalho lá e esse trabalho foi a minha tese de mestrado. Eu retornei para o Brasil em 2003. Como eu não falei muito de ano, né? Eu fui para a Inglaterra em 2001, né? Então eu retornei ao país em 2003. A empresa que eu trabalhava lá acabou quebrando. Foi uma onda de quebras de agências de marketing esportiva naquela época na Europa. Kirsch, ISL, que era agência inclusive da FIFA, International Sports Leisure, e a agência que eu trabalhava também acabou quebrando. Acabei voltando para o Brasil. Tive um pouco de dificuldade de me encaixar no mercado do futebol. Então, apesar de estar na época, né, estar entre os 8 brasileiros que realizaram um mestrado em Liverpool, e não havia um reconhecimento dos clubes, do ecossistema do futebol em relação a isso, né? O futebol era muito amador aqui. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com hipismo. Meu pai é veterinário de cavalo e eu tive a oportunidade de trabalhar no Clube Hípico Santo Amaro como gerente de eventos. Então organizei eventos hípicos e eventos em gerais, né? Não só hípicos, né? Eventos que estavam relacionados com o dia a dia do Clube Hípico Santo Amaro, que é um belíssimo clube aqui e que acaba tendo vários eventos, casamentos, shows, etc. Bom, eu tive em 2004 um convite para ser sócio de uma agência de marketing esportivo. Na verdade, nós criamos a agência de marketing esportivo, era eu e mais 3 sócios. A agência se chama Unique Sports and Marketing. E eu fiquei por lá 2 anos e resolvi sair. A experiência foi boa, eu acho que eu me desenvolvi bem, aprendi bastante, mas eu cheguei à conclusão que para você ter sócio no negócio, você tem que estar muito bem afinado, porque não é um negócio simples, né?
Então, em 2006 eu saí e montei a Wolf Sports em Marketing. A Wolf Sports, ela fez agora em fevereiro passado 16 anos de mercado. E paralelo a essa história toda de voltar para o Brasil, eu comecei a dar aula em 2003 e passei por algumas instituições de ensino e dou aula há 18 anos. Hoje eu dou aula na Trevisan, na Escola de Negócios Trevisan, e de vez em quando dou palestras, enfim, eu participo de algum curso mais rápido, né? Onde eu dou aula é um MBA de gestão e marketing esportivo. Mas, voltando para a Wolf Sports, eu criei a empresa em 2006, são 16 anos de empresa e, enfim, acho que a gente vai acabar falando mais sobre ela aí durante o nosso bate-papo, mas como vocês me pediram um histórico, até vou passar a palavra de volta para vocês para não ficar extenso demais. Tranquilo, Wolf, sem bronca. A gente vai trazer assim, algumas coisas que provavelmente aí fala muito em relação à tua experiência, né, na Wolf Sport, mas a princípio trazendo esse background teu para hoje, né, tá atuando na Wolf Sport, tá com essa super bagagem que tu tem no mercado e tudo mais, a gente queria meio que fazer aquela pergunta de o que que tu viu de nessa toda essa trajetória, a evolução no mercado, principalmente em relação ao patrocínio esportivo. O que é que tu viu e que mais te impactado, pelo menos? Olha, são 26 anos, né, de mercado. Eu vi muita coisa acontecendo nessa indústria. Lá fora continua sendo uma referência, né? Então, por exemplo, eu vejo algumas coisas que na época que eu estudava em Liverpool e que estão começando a acontecer agora no país, outras que ainda não estão acontecendo. Então, existe uma distância razoável entre o ecossistema da indústria do esporte no Brasil em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Existe uma diferença grande entre, por exemplo, quando você pega o exemplo de uma Premier League e o que os clubes ingleses, como os clubes ingleses são estruturados, são organizados, as ações que acontecem por lá e o que acontece por aqui. Então, o que eu vi nesse tempo foi uma evolução de uma indústria brasileira acontecer. Isso é notório, assim, não no ritmo que eu gostaria, mas vale dizer que essa evolução ela está acontecendo, tanto que nós estamos vivendo agora no momento de SAF. Eu vejo vários colegas hoje trabalhando no mercado, colegas que têm bagagem, que têm experiência, e alguns anos atrás eu não via isso. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, talvez não no ritmo que deveríamos, mas acho que o importante é caminharmos em direção ao profissionalismo. Que baita trajetória, hein, Wolf? Que baita trajetória. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação imensa ter alguém com tanta história no nosso mercado, com tantos serviços prestados, digamos assim, né? E vamos embora. E aí, Wolf, já começando aqui, né, com as perguntas, eu queria te perguntar quais são os pontos chaves para a captação ou ativação de um patrocínio, né? A gente sabe que cada cliente, cada patrocinador, cada clube tem suas particularidades, mas eu queria saber quais são esses pontos chaves, se é que tem, né, para começar a captar um patrocínio, para começar a ativar um patrocínio. Olha, para captar um patrocínio
todo um processo que é, primeiro, entender se você tem um bom relacionamento com o mercado, né? Porque alguns acreditam que fechar patrocínio é você tirar coelho da cartola, né? Então a gente recebe vários projetos, pedidos para auxiliar na captação de patrocínio, mas para você captar patrocínio, você tem que ter um bom relacionamento com o mercado. Então, para você construir um bom relacionamento com o mercado, você tem que ter uma história no mercado, né? Aí você pode pensar, bom, mas e se eu estou entrando no mercado e começando agora? Se você está entrando no mercado e começando agora, você precisa construir uma história no mercado, construir um primeiro case, aí desse primeiro case sempre vai haver uma primeira vez, né? Então, dessa primeira vez você constrói, você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e vai construindo uma relação com as empresas, com o mercado. Então, muitas vezes aparece um projeto que nós analisamos e nós acreditamos que tem um perfil para um determinado cliente. Às vezes uma ligação basta para fechar o negócio. Mas por quê? Porque a gente tem uma relação com o cliente, porque a gente sabe que ele gosta de um determinado perfil de projetos, mas para isso acontecer, existe uma construção de um relacionamento que muitas vezes foram meses, às vezes anos, para conseguir desenvolver. Né? E uma coisa importante, né? Você chega lá, vende o projeto, o processo não termina ali, né? O processo, na verdade, ele está só começando. Depois tem o planejamento, as ideias, as ativações, o pós-venda, tudo é muito importante. Né? Não você tem que deixar o cliente amparado durante o processo todo, né? Para criar uma relação com ele. Porque quando você está vendendo um serviço, o serviço é algo intangível, até você conseguir entregar. Porque no momento que você entrega ele passa a ser algo tangível, porque a pessoa viu, ela sentiu a experiência, construiu na mente dela o que você entregou. Até você entregar, não existe a tangibilidade. Então, isso muitas vezes gera desconfiança, gera o receio, gera... Então, é importante construir cases, boas entregas, para aí você ir ocupando o seu espaço no mercado. Bacana. E eu queria pegar dessa fala que você trouxe, né? Que quando você fecha o patrocínio, aí é que começa mesmo o trabalho, né? É até comum a gente ouvir falar assim que o consumo é muito mais barato, digamos assim, demanda menos esforço. Reter um consumidor, seja ele B2B, seja um patrocinador com a marca, com um clube, marca, ou seja patrocinador e cliente e consumidor final, enfim. É muito mais barato, né, você reter e é muito mais fácil, entre aspas, não que seja fácil, né, mas do que conquistar novos clientes. Então, eu queria saber, Fábio, assim, quais são os maiores desafios para se reter um patrocinador e qual seria o maior erro ao tentar captar um patrocínio, assim, Olha, ao tentar reter um patrocínio, desculpa. você tem que encantar o cliente. Você tem que fazer o que os outros não fazem, ou ao menos melhor que eles fazem. No momento que você conseguir fazer isso, você tem boas possibilidades de fidelizar o cliente, de reter o cliente. Então, para isso é importante que a tua prestação de serviço ela seja completa de A a Z, né? E que você esteja procurando, que você entregue, na verdade, mais do que você prometeu, que você encante o cliente. Então, imagina quando você compra um produto e a empresa diz que vai entregar em 10 dias e o produto chega em 5, você não fica encantado? Você fica encantado, mas você não está esperando por aquilo. Então, nós procuramos, na nossa prestação de serviço, justamente fazer o que o cliente não está esperando. Que
que ele perceba que nós estamos focados, que nós estamos engajados em entregar para ele o melhor, como se nós fôssemos colaboradores da própria empresa dele. Então, existe, obviamente, uma dedicação enorme nesse processo, que ela acontece porque nós gostamos muito do que nós fazemos, né? Então, eu costumo dizer que trabalhar para mim é um hobby. E então, consequentemente, encantar o cliente para nós não é algo forçado, não é algo difícil, é uma coisa natural que é construída da paixão que existe pela prestação de serviço, pelo negócio do esporte e do entretenimento. Interessante. Eu tenho eu tenho uma história aí que cabe um pouco nisso aí. Eu acho que Gabriel compartilhou dessa história comigo e isso que tu falasse me veio muito na cabeça, assim, essa questão do encantamento, essa questão de reter o patrocinador e tudo mais. A gente fez um trabalho, né, de captação de patrocínio para um clube aqui em Pernambuco. E a gente teve uma situação, fechamos o patrocínio e tudo mais, num espaço determinado da camisa, e ok, todo mundo feliz, e o dinheiro caiu na conta no dia certo e tudo mais, era um parceiro que pagava certinho, aquela coisa, mas a gente teve um belo de um imprevisto no início do campeonato, que foi a marca, que quem ficou na responsabilidade de fazer a inserção da marca foi o clube, e o clube inseriu a marca no lugar errado, e a gente teve um problemaço para tentar resolver. A gente conseguiu um espaço extra para meio que dobrar a visibilidade, né? Visto que era o que o parceiro ele queria, né? O que a empresa queria era essa questão da visibilidade na televisão, da exposição e tudo mais. E pra gente foi uma experiência que foi logo a gente foi logo pro fogo, né? Com essa experiência, mas foi complicado pra gente ver como a gente fez todo o processo. E por conta de uma besteirinha, uma bobeirinha, a gente meio que ficou pensando, poxa, complicou agora, porque como a gente vai entregar aquilo que o parceiro estava lá buscando, né? Aquilo que a gente acordou e tal. E aí a gente teve que botar um pouquinho da cabeça para funcionar. E foi interessante porque esse ano ele procurou a gente novamente para expor, para patrocinar no Campeonato Pernambucano. E a gente, só que teve uma situação que a gente acabou meio que indicando um outro caminho para ele. Então é interessante, foi esse lado que tu trouxesse de encantar e a gente ter esses critérios, né? A gente ter esses poder dar o nosso ponto de vista, porque muitas vezes a gente não tem, a gente tem uma visão diferente, né, de mercado do que o empresário, o dono daquele negócio e tal, para poder visualizar as melhores oportunidades para ele. E dentro disso, dentro dessa história que eu trouxe, a gente sabe que patrocinar o esporte ele não se resume a estampar uniforme apenas, né? Tem diversas formas, possibilidades de se posicionar as marcas. E aí a pergunta é: quais são os critérios e os dados que as marcas utilizam para usar determinado formato, por exemplo, propriedade, enfim, na camisa, em detrimento de outro. Tipo, como eu falei, usar o marketing influência, expor marca em placa de campo, adquirir name right de um campeonato.
como funciona? Quais são os critérios e os dados que pode dizer para nós que a gente consegue fazer essa diferenciação? Você diz em relação a retorno de marca, é isso? Qual espaço que seria melhor? Sim. Tá. Eu acho que, assim, você mencionou dois pontos separados, mas que costumam fazer parte das contrapartidas de patrocínio, né? Geralmente no futebol brasileiro, que é a exposição de marca e que é a questão de relacionamento, né? Então, o espaço, eu não sei se eu estou respondendo da forma correta a pergunta. Vamos ver se eu entendi. O espaço com maior visibilidade no uniforme, ele é o espaço master, né? Que é a frente, né? Onde geralmente o patrocínio master ele é colocado. Isso é possível quantificar através de um relatório. Geralmente se usa o relatório do Ibope e Repucon da Nielsen. Então esse relatório ele demonstra quais propriedades são as mais valiosas e geralmente o master é o espaço mais valioso. O master é a parte da frente, tem a parte das costas acima do número também, que é um espaço nobre, mangas, aí depois vai passando propriedade a propriedade e óbvio, existem fatores que influenciam o resultado, que é a marca, né, a forma como o logo foi desenvolvido, então tem logos que têm uma visibilidade melhor, porque eles foram melhores construídos, vamos dizer, construídos na questão da visibilidade, né, de leitura, do que outros mais. E, enfim, eu estou respondendo a tua pergunta? Sim, tá sim. Então, esse relatório ele mostra quais são as propriedades de visibilidade, né, de brand awareness, que trazem maior retorno. Então, o uniforme é muito bom, mas o flash interview, o backdrop, é uma propriedade que muitas vezes ela consta entre as top 3 aí de retorno de exposição, porque principalmente nos clubes grandes, né, das cidades, do estado, eles têm uma cobertura diária da mídia, né? Então, durante a semana, por exemplo, se você for ligar aí na ESPN, você vai ver entrevista coletiva do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e de outros clubes importantes de outros estados. E o backdrop de entrevista ele faz parte desse cenário, né? Então é outra propriedade aí que proporciona boa visibilidade. Produtos na mesa de entrevista também. Com relação a relacionamento, essa é uma ferramenta maravilhosa, se bem utilizada e se de fato você tiver um espaço diferenciado para receber o cliente. O que muitas vezes acontece é que o estádio ele não foi feito, não foi concebido com o objetivo inicial de ser uma arena. Então às vezes o camarote, que muitas vezes, né, os clubes chamam de camarote, foi um espaço que foi construído depois com a finalidade, mas tem pontos cegos. Então é legal, sim, mas às vezes não proporciona a mesma experiência que um estádio que foi concebido com a finalidade de relacionamento. Então, por exemplo, se você comparar o Allianz Parque com o estádio do Morumbi, na questão de relacionamento, de camarote, você vai perceber que o Allianz, qualquer camarote que você tiver, não vai ter ponto cego. O Morumbi tem camarotes muito bons, mas tem camarotes que você tem ponto cego. Nós, por exemplo, tivemos um camarote no Morumbi que tinha lances que você tinha que ir, né? Mas, enfim, independente do que de qual estádio que é melhor do que o outro, você tem que saber utilizar a ferramenta do relacionamento, fazendo convites com antecedência,
entender, tendo um CRM dos teus clientes, quem torce para qual time, fazer o convite. Um jogo tem uma importância, outro jogo tem outra importância, enfim, saber manusear, não é ter. É a mesma coisa que ter uma Ferrari, mas saber guiar a Ferrari, né? Então, é isso. Não, tá muito bem respondida. Eu lembro que como foi no momento de pandemia, esse projeto que a gente desenvolveu, a gente teve algumas dificuldades. Era uma das coisas que o cliente mais queria era poder participar, ir para o campo, poder fazer fazer presente, né? E a gente conseguiu minimamente, né? Principalmente com algumas poucas ações, mas dentro do possível a gente conseguiu entregar, fazer esse relacionamento com o cliente. Tanto é que ele se interessou, né? Como a gente estava falando sobre essa questão de fidelização, sobre o interesse de manter, de reter cliente, ele se interessou de patrocinar esse ano, mas como eu falei, a gente deu uma outra solução para o interesse dele. Mas, no caso, agora eu trazendo um outro lado do negócio, né? O outro lado da questão que são os fãs, né? A gente fala muito sobre a questão de reter a atenção dos fãs e as outras formas de entretenimento que existem no mercado que confrontam com o futebol, né? Com o esporte em geral. E dentro desse princípio, tu trouxeste aí a questão da hospitalidade, por exemplo, como uma boa possibilidade de criar esse relacionamento também com os fãs, né? A gente fala também dessa questão do B2C, do B2B, do B2C, mas pensando nessa proximidade de estar aproximando, de estar ativando, né, de fato, como é que tu vê esse momento, principalmente da influência do digital, né, que a gente vê que muitos clubes estão apostando, clubes e o esporte em geral vem apostando no desenvolvimento seja de séries de bastidores, mostrar um pouco de como é o dia a dia do clube, mas meio que as marcas estão sempre lá juntas como um parceiro de fato e ocupando seu espaço. Como tu vê esse movimento e também como as empresas, as marcas, elas têm se interessado nesse formato de parceria também. Olha, o momento, a palavra do momento hoje no esporte, no entretenimento, é conteúdo. E então eu vejo com bons olhos que a indústria do esporte entendeu esse recado e muito conteúdo interessante está sendo produzido e isso é muito positivo para o esporte porque ele cria uma conexão mais próxima. Por exemplo, eu assistia às séries da Fórmula 1, do Drive to Survive. Eu estava um pouquinho desligado de Fórmula 1 nos últimos anos, pela ausência, eventualmente, de um piloto brasileiro, mas quando eu assisti o Drive to Survive, quando você vai ver a corrida, né, como tem acontecido aí na temporada 22, você já olha com outros olhos, né? É diferente. É muito positivo, né? Essa geração de conteúdo, porque ela te possibilita a você ir para o que a gente chama behind the scenes, né? Para entender o que se passa atrás da cortina, né? Que é a curiosidade que todo mundo tem na vida de um atleta, de um campeonato. Então, acho que o esporte tem sido um bom exemplo de como produzir conteúdo de uma forma realmente qualitativa. Então, a WSL agora anunciou uma série com esse mesmo propósito.
Então, eu acho que o esporte ele tem que estar muito antenado a nível mundial com as tendências da tecnologia, das gerações novas, para que o esporte esteja entre as opções de entretenimento das pessoas. Então, acho que o momento é positivo e não é vergonha nenhuma nós copiarmos o que de melhor tem acontecido lá fora, né? Nós trazermos os benchmarks e, enfim, acho que a gente está num caminho bem interessante. De fato, tem um comentário só em relação a Drive to Survive. Eu não sou um super consumidor de Fórmula 1, mas eu fico muito vidrado na série, assim. Quando ela tá perto de chegar, eu fico naquela coisa de, eita, agora vem, porque é uma coisa, é muito interessante a gente ver os bastidores do esporte e ver como as coisas acontecem de fato, né? Tem até outros tipos de série que a gente pode ver isso, como eu acho que a série do Sunderland é muito legal, porque a gente vê isso. Ou até uma série mais como o Gabriel costuma dizer, mais água com açúcar, mas que traz um pouco desse universo assim, que é o Ted Lasso, e que tem o background do futebol, mas ele traz um pouco dessa coisa dos bastidores também, trazendo algumas questões humanas, mas é muito interessante e ver que além além dos atletas, né, além dos atores, no caso do Ted Lasso, brilham também as marcas. Tanto é que o Ted Lasso hoje ele já tem é, agora tem patrocínio, se eu não me engano, Gabriel me ajuda, é da Nike, da Puma, não, é da Nike, né? Ted Lasso tá com patrocínio da Premier League somente. Eu não lembro se a Nike ou a Puma, qual dessas patrocinou, mas a Premier League fez um acordo de licenciamento com a série. Então já se vê o potencial que se tem de alinhar, né? O conteúdo com o esporte e com os atletas. Eu acho que é fantástico. Isso é uma forma muito bacana assim, de fazer esse match acontecer e se relacionar mais com o público. Pois é muito bacana. E então, Wolf, o consumo, né, mudou bastante nas últimas décadas, os consumidores mudaram bastante, também suas percepções com as marcas, né, de um modo geral, e eu imagino que isso impactou, de certa forma, a forma como os patrocínios são dispostos, digamos assim. Não sei se está dando para entender, mas eu queria entender, na verdade, de tu que está aí nesse meio de campo, né, entre marca patrocinada e marca patrocinadora, muitas vezes, com sua agência, se esses patrocinadores estão se preocupando em alinhar valores com os clubes ou com federações, enfim, se tem a questão do compliance, né? E também o caminho inverso, se as marcas que estão sendo patrocinadas têm se preocupado em ver a origem do dinheiro, né? Não a origem do dinheiro, mas os valores que essa marca que está patrocinando carregam, ou se isso ainda é algo muito distante, digamos assim, no nosso mercado. Olha, o patrocínio esportivo, o marketing esportivo, ele tem evoluído no país. Não tem sido na velocidade que todos almejam, mas eu tenho visto sim marcas que patrocinam o esporte se preocuparem com o nível de associação que elas estão fazendo. Porque no momento que você patrocina uma competição, você patrocina um atleta, você patrocina um time, você está associando a tua marca com aquele patrocinado. E se for uma experiência ótima, ela pode trazer muitos atributos, mas se for uma relação ruim, ela pode trazer muitos pontos de atenção. Então eu tenho visto muito as empresas, sabe, estudando, analisando, e o compliance ele tem se feito presente em vários casos
casos que eventualmente a empresa ela analisa o patrocínio com antecedência, ou casos em que de repente foi fechado um patrocínio e ao longo do patrocínio algum dirigente, algum atleta acabou se envolvendo em algo que no mínimo era questionável, então a empresa entra em contato, ela quer que a pessoa ou a entidade responda um questionário, porque ela sabe que a construção ela é tijolo a tijolo, a destruição é um sopro, né? Um vento. Então, existe uma preocupação aonde você está se envolvendo, né? E para isso, acho que a tua pergunta ela é muito pertinente, né? Então, você patrocinar de repente um atleta sem entender qual o histórico desse atleta, enfim. Então, por exemplo, quando nós vamos prestar um serviço, muitas vezes a gente fornece um monte de documentos, né, para a empresa que está contratando. Ela quer saber com o que eu estou me envolvendo, como é que é essa agência. Ela tem que a gente chama capivara, né, para ver se tem algum passivo trabalhista ou alguma coisa nesse sentido. Porque as empresas hoje, elas, ao contratarem, ao se associarem, como eu disse, né, como equipe, com o jogador, elas querem, obviamente, não dá para você simplesmente dizer que é 100% seguro, né? Mas elas querem, obviamente, informações para se sentirem mais seguras na hora de decidir por um patrocínio X ou um patrocínio Y. Boa. Eu, dentro desse tema, eu lembrei, eu digo logo, eu sou ouvinte do Patrocinei, né? Então, eu lembrei de um caso que vocês debateram, que foi sobre a questão da Mercedes e a Kingspan. Se não me engano, era a Kingspan que teve toda uma situação, né, por conta da empresa não ter tratado de forma responsável, né, a questão da tragédia que aconteceu lá em Londres em 2017. E eu lembro que vocês debateram muito bem esse tema, e isso resultou em uma rescisão de contrato de patrocínio. Aqui no Brasil a gente teve até a situação do ano passado do Brusque, né? Situação em relação a questões de racismo, os patrocinadores se posicionaram. Então, como tu falaste, é muito fácil, né? Vamos dizer, fácil entre aspas, né? Quando a gente fecha um patrocínio e tal, mas a gente ter essa relação desfeita é muito é um piscar de olhos, é como falasse, é um sopro. Então é algo que quis trazer como exemplo, mas é que pra gente que está aqui no mercado iniciando também, a gente precisa ficar realmente atento para que a gente possa entregar boas relações, né? Tanto de empresa para clube quanto de clube para empresa, boas ações, boas práticas. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, para que essa relação fique mais harmoniosa mesmo, seja mais e vantajosa, de fato, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que você trouxe um bom exemplo. Obrigado pela audiência qualificada aí do Patrocinei. Esse é um bom exemplo de um patrocínio que trouxe dor de cabeça para as partes envolvidas, né? Principalmente para a Mercedes, que acabou rescindindo o contrato, enfim. Então é muito importante você entender quem está do outro lado, né? Se é a empresa com pedigree, se é uma empresa que tem alguma restrição, que tem é um segmento que pode atuar, não pode atuar, de repente é um patrocínio com restrição porque um determinado segmento não pode fazer. Enfim,
é importante, né? É importante porque é um trabalho que o compliance faz para evitar eventuais danos mais lá na frente. Mas, às vezes, mesmo com compliance, mesmo com todo cuidado, pode acontecer. O importante é a empresa agir com rapidez na crise, né? Perfeito, perfeito. Acho que foi muito bem respondido. E assim, Wolf, a gente falou sobre essa questão dos valores sociais, né, digamos assim, e agora eu queria trazer a questão de valores financeiros mesmo, né, que é a famosa pergunta de US$ 1 milhão, né, como precificar um patrocínio, né, como se cobrar corretamente uma propriedade esportiva. Eu imagino que tu se deparou durante toda a tua trajetória com essa pergunta de saber se está cobrando pouco, se está cobrando muito, de ter que alinhar com o clube, ter que alinhar com a marca, enfim. Eu queria saber tua percepção dentro disso, né? Como é que tu Olha, vê? essa é uma pergunta difícil de responder, porque depende muito de caso a caso, né? Então, por exemplo, eu vou, sei lá, precificar um torneio de futebol que nós organizamos. Então, é importante entender quais são os custos do evento, né? E quais são as receitas do evento. Então, as receitas do evento vêm de patrocínio, vêm de bilheteria também. Você consegue vender os direitos televisivos, sim ou não? Então, eu acho que você primeiro precisa entender o quão importante que essa receita do patrocínio ela é para fazer o evento sair, para o evento funcionar, né? Então, vamos supor, o patrocínio é a única receita do evento, então você tem que dividir as cotas, né? De uma forma que você crie cenários pessimista, moderado e otimista ao dividir as cotas, para que mesmo no cenário pessimista você consiga pagar a conta e ainda ter algum lucro, né? Então, assim, isso eu estou falando num evento hipotético, num evento de futebol, estou dando um exemplo solto, né? Se você, por exemplo, é um clube de futebol e você quer precificar, de repente, as suas cotas de patrocínio, é importante você entender o quanto que o patrocínio representa do orçamento, né, do que o clube espera faturar, mas é importante também entender as referências que você tem no mercado. Então, por exemplo, eu estou aqui, sei lá, em Recife. Então, em Recife, tenho 3 grandes clubes, tá? É legal você ter a proposta, né, o plano comercial dos outros 2, para você entender qual é a base que tem se trabalhado no mercado, né? E tentar ter as informações do que de fato se tem assinado, porque uma coisa é que está no plano, né? Uma coisa são os valores apresentados no plano, as cotas no plano, e a outra é o que de fato é realizado, é assinado. É importante para você ter um benchmark, uma referência, porque e também, assim, por isso que eu falo, é uma resposta complexa essa. Às vezes você olha de repente o valor dos outros 2, mas você julga que o teu clube é um clube que tem um número que tem um posicionamento diferenciado, que ele precisa ter um posicionamento diferenciado, porque tem uma torcida maior, porque ele traz uma visibilidade maior, porque de repente o relatório que eu falei antes para vocês do Ibope Repucon proporciona um retorno de marca maior, né? Então, assim, não é uma receita de bolo, depende, assim, caso a caso, situação a situação, mas o ideal quando você vai precificar é que você tenha bastante informações na mão para depois você decidir o que
você precisa usar e o que você não precisa usar. Claro, com certeza. E aí eu queria te perguntar, na verdade, né, qual é a tua percepção do mercado assim de patrocínio em questão de valores, né, no que diz respeito a preços, por exemplo. Tu acha que às vezes alguns patrocinados, né, digamos assim, é, eles inflacionam um pouco os valores ou eles ficam abaixo do que eles realmente entregam, assim, qual é a tua percepção dentro disso? Por que eu trago isso, né? Porque às vezes a impressão quando a gente se depara, eu digo eu e Cláudio principalmente, com algum plano de patrocínio, a gente até se assusta com alguns valores, né? Mas, assim, às vezes a gente não conhece tão a fundo o projeto, como você falou, depende muito do que o projeto precisa para ser realizado, enfim. Eu queria saber tua opinião pessoal, digamos assim, se tu acha que ainda tem muitos projetos que estão inflacionados, que cobram muito, mas não entregam tanto, ou se isso é mais uma impressão errônea, digamos assim. É difícil dizer de uma forma geral, porque eu acho que existem projetos de vários jeitos. Tem projeto que, pelo que se paga, a entrega não está à altura. Tem projetos que o investimento, o retorno é justo. Tem projetos que a entrega ela deveria ser melhor remunerada, mas às vezes é uma estratégia para encantar o cliente e mostrar que o projeto tem potencial e aí você cobra depois. É muito difícil assim você falar é isso que acontece. Eu acho que, como eu disse, existem é, vários várias coisas acontecendo aí no mercado e todos esses cenários aí se fazem presente, né? Acho que o que é importante é você ter uma experiência de mercado para poder entender o que você está comprando, se o que você está comprando realmente está sendo entregue como deveria e se faz sentido o investimento, o retorno. E, enfim, é isso. Entendi. Eu vejo essa pergunta um pouco como uma provocação, no bom sentido da palavra, muito porque às vezes a gente não tem a gente tem, na verdade, um olhar muito crítico sobre o que quem está buscando aquele patrocínio, no caso, muitas vezes a gente tem contato com alguns outros esportes, alguns players que têm uma visão que às vezes é muito passional, às vezes é muito visa muito valores absurdos às vezes. Não sei se posso estar usando a palavra é, equivocada, mas que às vezes parece que falta um pouco de senso, e é até uma questão que a gente debate muito, eu e Gabriel, que é o nosso lado como quem tem esse olhar, como quem trabalha no mercado, que tem esse olhar um pouco mais apurado para entender e poder passar que é necessário tirar um pouquinho do amor e aquela coisa, quando a gente ama algo, às vezes a gente supervaloriza demais, né? Então, a gente coloca uns valores um pouco mais altos para algum tipo de modalidade ou alguma competição que não vai ter uma entrega tão grande. Então, e às vezes a gente até pode ter um retorno negativo por parte tanto de um lado quanto de outro, né? Mas esse foi na verdade a real intenção assim da pergunta, sabe, Fábio? Mas eu entendi aí o que tu nos passou, eu acho que é isso mesmo. E já que a gente falou dessa questão de deveres, né, dos clubes de encantar, fidelizar os patrocinadores, a gente também queria falar sobre os deveres das marcas, né?
A gente traz essa questão lembrando de alguns casos de marcas que deslizaram em alguns aspectos, né? Sejam as cores do clube ou elementos copiados de outras campanhas. A gente já teve algumas situações que os clubes, as marcas tiveram que fazer aquela gestão de crise, né? Então, é, como como fazer para que realmente a gente não tenha que gerenciar uma crise, ou então, se for o caso, o que é que a gente precisa buscar fazer para apagar esse incêndio? Olha, antes de mais nada, é importante você ter uma equipe preparada para o imponderável. Então, gestão de crise muitas vezes é um imponderável. É uma situação em que aconteceu algo relevante e que pode respingar a marca. Então, você tem que ser rápido e não titubear na hora de decidir, né? Na hora de ser efetivo. Agora, evitar que isso aconteça é difícil, né? Porque são muitas variáveis no mercado, mas tendo uma equipe atenta ao mercado, ao investimento, a chance de isso ficar quicando ela é muito menor, porque essa equipe ela logo vai querer pegar a situação, né? Sentar, analisar e tomar a decisão o mais breve possível, seja ela através de um posicionamento ao mercado, seja através de uma conversa, de uma reunião com um patrocinador, enfim, mas gestão de crise, se fosse um negócio previsível, você já teria certas soluções, certos remédios aí para tomar. Então isso não realmente é muito complicado assim, você antever ou você estar preparado para todo tipo de situação. O importante é ter uma equipe que seja gabaritada, que seja vivida, que tenha experiência com o assunto, para quando ele aparecer, se é que ele vai aparecer, em uma outra situação, você está preparado, está amparado para tomar a melhor decisão. Excelente. Mais ou menos isso que eu pensei em trazer, principalmente quando eu trouxe aquele primeiro exemplo, né, de algo que a gente teve de problema, né, mas que a gente conseguiu contornar de alguma forma, mas tem que ter realmente essa sagacidade de buscar oportunidade, possibilidade de você apagar o incêndio o mais rápido possível. No caso, a gente trouxe esse ponto, mas você trouxe o outro lado da história que realmente talvez é tão difícil quanto, né? Porque de um lado a gente está falando do torcedor, que é aquele que tem suas cores, tem seus emblemas, suas tradições, e mexer com isso é algo muito, muito difícil também. E aí, Fábio, a última pergunta, a gente caminhando para o final, eu tenho uma última perguntinha para você, que é com relação à melhora do panorama de pandemia, né? A pandemia ela atrapalhou muito o esporte e o torcedor de poder vivenciar mais de perto, né, o esporte. E agora, com essa melhora, a gente está vendo volta de público, eventos esportivos, o cenário de marketing, de patrocínio esportivo, ele tende a crescer nesse período, mesmo com o momento que o país está passando economicamente, mas a gente vê que tem outras possibilidades, tem Copa do Mundo. Como você vê esse momento? Olha, o momento
o mercado esportivo ele é bom. O mercado se encontra aquecido, muito em função de alguns segmentos novos que estão investindo bastante no esporte, que é o caso das casas de aposta, que é o caso das criptomoedas, fan tokens. Então, é um momento interessante para o mercado, é um momento que nós temos visto aí muitos, né? Temos lido muitos fechamentos, muitos negócios sendo realizados, e apesar de ser um ano de eleição, ano de eleição costuma ser um ano complicado, né, para os mercados, em função da insegurança. Nós temos eleição, nós temos guerra, nós temos pandemia, mas o esporte vai muito bem esse ano, em função parte do que eu mencionei em relação a esses investimentos que esses segmentos estão fazendo. Show de bola, show de bola. Eu espero que a gente consiga evoluir ainda mais, né, enquanto mercado, mesmo com todo esse caldeirão que tu falaste, mas querendo não estar aquecido, né? E aí, Wolf, já vou adiantando aqui, já te agradecer por estar participando aqui com a gente, por ter dedicado um tempo para compartilhar todo o teu conhecimento aqui com a gente, né? Eu e Cláudio, com o nosso público também. E aí, para finalizar o episódio, né, como é de praxe, eu queria te pedir uma dica de conteúdo, série, filme, podcast, enfim. Fica bem à vontade, pode ser qualquer dica, e também pedir para que tu compartilhe tuas redes sociais aqui com nossos ouvintes, né? Tanto as redes sociais pessoais quanto as do Patrocinei, a da Wolf Esportes, enfim, fica bem à vontade. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito aí pela oportunidade que vocês estão me dando. Sobre conteúdo, eu sou meio suspeito, já que vocês me deram a palavra, eu vou falar do Patrocinei, né, do podcast que eu e o Ivan Martinho, que é CEO Latam da WSL, da World Surf League, nós fazemos. Enfim, para quem gosta de patrocínio e tem curiosidade de entender o buy side, o lado comprador, eu acredito que o Patrocinei tem proporcionado um conteúdo relevante. Com relação às minhas redes sociais, a minha pessoal é Wolf. Wolf se escreve W-O-L de lápis, 2 F de faca, underline Fábio. A rede social da Wolf Sports é Wolf, se escreve também do mesmo jeito, ponto esportes em inglês. Sigam também, se vocês obviamente quiserem, Brasil Ladies Cup, Sport Arena Verão e Praia de Paulista Oficial. Essas são outras. E Patrocinei Oficial, né? Patrocinei, no caso do Patrocinei, Patrocinei underline oficial. Show de bola, Wolf. A gente realmente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. E só para deixar o pessoal mais ciente disso, essa é a segunda gravação. A gente tinha um outro conteúdo contigo, mas a gente não conseguiu fazer e conseguimos conversar contigo novamente tipo, muito obrigado por isso, por ter topado realmente regravar, porque a gente gosta muito do teu trabalho, tanto do Patrocinei quanto do teu trabalho na Wolf. Tu és um cara que traz bastante conteúdo, e então a gente não podia deixar de tentar gravar contigo outra vez, e foi massa. A gente agradece tua disponibilidade por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado mesmo. O prazer é o meu, contem comigo e, enfim, sucesso para vocês aí. Show de bola, vamos pra cima. Então é isso, pessoal. O Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, seu play, a sua participação aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham curtido bastante esse episódio, aproveitado. Sempre importante lembrar que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva. E você pode nos encontrar
em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Twitter e Medium, e no YouTube, LinkedIn, é só procurar Entrelinhas Gestão Esportiva que você nos encontra por lá bem facinho. O Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Esperamos no próximo episódio. Grande abraço e até mais. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.